1 Samuel, capítulo 2, no versículo 29. Posso ler? Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Sabe o que quer dizer essa palavra envilecidos? Desprezíveis, desonrados, humilhados. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão envergonhados, desonrados, desprezíveis diante de mim. Eu quero começar a contar uma história aqui, história bíblica, que às vezes a gente quase não medita nela, mas é a história do sacerdote Eli. Eli foi aquele homem que Deus usou para orar com Ana, e Ana engravidou. Ana não podia ter filhos, e ele orou, e Deus ouviu a oração dele, daquela mulher, e aquela mulher engravidou. Mas ele habitava ali no templo. O templo, ele tinha um lugar santíssimo, que era o lugar onde a Arca da Aliança ficava, e do lado do lugar santíssimo tinha alguns quartos, que eram onde os sacerdotes dormiam. Eli e seus filhos ficavam ali, pertinho da Arca da Aliança. Eles moravam ali. E a Bíblia diz que, naqueles dias, o pecado dos filhos de Eli era grande demais aos olhos de Deus. Primeiro que eles se prostituíam com mulheres que iam no templo. Aquelas mulheres que levavam sacrifícios a Deus, eles se prostituíam, deitavam com elas ali dentro do templo. E segundo que eles iam naquelas ofertas, que o povo levava os animais para ser sacrificado, ofertado a Deus pelo pecado, quando a comida estava na panela, sendo cozida, a Bíblia diz que eles pegavam um garfo, um tridente, e eles enfiavam na panela e tiravam a carne crua. Antes que ela fosse ofertada ao Senhor, eles iam lá e tiravam para eles. Eu não sei se você já viu aquela figura que o povo costuma pôr do capeta, aquela figura vermelha de chifre, de rabo, né? Aquilo ali não tem nada a ver com o capeta, é uma figura. E na mão dele tem um tridente, né? Um garfo de 3 dentes. Eu tenho a impressão que o tridente foi tirado aqui, dessa história da Bíblia. Era a atitude que os filhos de Eli faziam, abominação diante de Deus, era algo maligno, extremamente maligno. E Deus já tinha avisado para Eli. Eli, você está vendo tudo que seus filhos estão fazendo, e você não corrige os seus filhos. Eli fazia vista grossa. Ele chamava os filhos dele, tinha uma conversinha rasa com eles, mas continuava tudo do mesmo jeito. Então, aqui nessa passagem, Deus diz para ele, na verdade, eu tinha dito que você e a sua casa andariam diante de mim perpetuamente, mas eu me arrependi. Será que Deus volta atrás no que Ele fala, irmãos? Deus volta atrás, aqui. Deus prometeu algo para Eli e para a sua descendência, mas Eli não ouviu a voz de Deus. Eli não honrou a Deus. O pecado dos seus filhos roubava a honra de Deus. E se tem uma coisa que Deus não admite, é que a glória dele seja dada a outro. A honra de Deus jamais será dada a alguém, qualquer ser humano que seja. E aqui o que acontece? Profeta, Deus levantou um profeta e avisou para Eli, por causa disto, por causa da desonra com que você me trata, você vai ver toda a sua família
morrer. E seus filhos vão morrer num dia só. Ele tinha 2 filhos, Rofni e Finéias. E aquilo ali se cumpriu. O que Deus avisou para Eli se cumpriu. Ele foi humilhado, ele foi desonrado. Seus filhos foram para a guerra contra os filisteus. E lá naquela guerra, os 2 filhos dele foram mortos num só dia. E a Bíblia ainda fala mais, que eles levaram a arca do concerto para a batalha, achando que a presença de Deus ia estar ali e ia dar a vitória para eles. Só que a arca da aliança não fez efeito nenhum ali. A glória de Deus não estava mais no meio do povo, por causa da desonra. E quando alguém voltou para contar para Eli sentado na porta lá do templo, numa cadeira, esperando notícia da batalha, notícia dos seus 2 filhos, alguém chegou todo rasgado, maltrapilho, e disse para ele: Senhor, seus 2 filhos morreram hoje. A Bíblia diz que Eli caiu para trás da cadeira, já era muito velhinho, caiu para trás e morreu. A sua nora, que estava grávida, do filho de Finéias, filho de Eli. A Bíblia diz que na mesma hora, ela estava grávida, ela começou a passar mal com dores de parto, quando ficou sabendo que seu marido, seu cunhado e seu sogro haviam morrido. E aí ela deu à luz ao filho, e botou o nome do filho, Icabô. Diga comigo, Icabô. A glória de Deus se foi. Irmãos, quando a gente deixa de honrar a Deus, de alguma forma, quando a gente coloca outras coisas, pessoas que não é Deus na nossa frente, a glória de Deus se vai, porque o pecado afasta a glória de Deus do nosso meio. Hoje nós estamos vivendo dias muito parecidos com esses dias, e acabou. Parece que a glória de Deus se foi. A nação passando por uma crise tremenda, de caráter, de corrupção, de falta de vergonha na cara. E nós vemos ainda o povo de Deus numa frieza, o povo de Deus numa indiferença com tudo o que está acontecendo. E nós esquecemos de uma coisa. Olha para mim aqui. Você sabe qual foi o pecado de Eli? Não só ele não corrigiu seus filhos, mas ele não deixou um legado, uma herança espiritual para os filhos dele. A minha pergunta para você hoje é essa: qual a herança espiritual que nós estamos deixando para os nossos filhos, os nossos jovens? Quando eu me converti, há mais de 30 anos atrás, eu era jovem. Sabe o que foi me ensinado? Eu não tive pai nem mãe para me ensinar a palavra de Deus, mas eu fui para a igreja. Eu tive pessoas, mestres que me ensinaram o caminho da verdade. O legado que está sendo roubado desta geração, porque não se prega a palavra como antigamente pregava. As pessoas hoje estão vindo para a igreja para ganhar carro, para a empresa romper, para o casamento ser resolvido o problema, para que haja cura. As pessoas hoje estão vindo para a igreja para que o ministério rompa, para que fique famoso, para que, irmãos, Pedro nos avisou desses últimos dias. Pedro não, Paulo. No capítulo 3, de 2 Timóteo, olha o que Paulo, olha as últimas palavras do maior pregador da história da igreja, apóstolo Paulo. Ele escreveu para Timóteo na 2ª carta, no capítulo 3. Ele disse assim: sabe porém isso, ele está dizendo para a igreja hoje, fique sabendo do que eu vou dizer para vocês, tome conhecimento do que eu vou dizer para vocês. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem aqui está entendendo que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias? O relógio está quase batendo meia-noite. E ele diz assim: haverá homens amantes de si mesmos,
Nós estamos vivendo um tempo onde o hedonismo não está só lá no mundo não, entrou dentro da igreja. Sabe o que é hedonismo? É uma doutrina que ensina que nós devemos viver para os prazeres da vida. É um tempo que as pessoas estão querendo bajulação. Olha para mim, olha o que eu tenho feito. Olha para mim, olha eu aqui, ó a estrela aqui, ó. Esse é um tempo trabalhoso, quando as pessoas vão virar as costas para a palavra de Deus, e vão ser esse tipo de gente, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mãe, ingratos, blasfemos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos. Gente orgulhosa, gente vaidosa, gente que quer aparecer mais do que Jesus, mais do que a palavra de Deus, gente que está cobrando para isso, gente que está querendo fama, gente que está querendo se expor e falar, eu estou aqui, ó, eu aqui. Eu vim do Evangelho e é esse legado que eu quero deixar para os meus filhos. Eu fui avisado disso aqui, eu fui avisada, mais de 30 anos atrás. E sabe essas pessoas aqui que Paulo está dizendo nos últimos dias? No versículo 5 ele diz assim, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, porque está dentro da igreja. Tem aparência de santo, tem aparência de trabalhador na obra. Olha para mim aqui, eu sou modelo. Mas nega a eficácia daquilo que não condiz com a palavra. Eu fui avisada disso aqui. Cuidado. Pessoas que têm aparência religiosa, vai na igreja, prega a palavra, usa clichês, mas são desobedientes à palavra de Deus. Uma coisa é você aparecer, outra coisa é você ser. Você sabe o que me ensinaram quando eu me converti? E é esse o legado que eu quero deixar para os meus filhos. O legado da cruz. O caminho da humilhação na presença de Deus, para que eu desapareça e Deus cresça através de mim. O legado da cruz é quem aparece é Ele, quem é bom é Ele, quem é digno de honra é Ele, quem é digno de louvor é Ele, quem é digno de glória é Ele. Irmãos, Jesus precisa voltar a ser o centro das nossas pregações. Vocês acham que o Espírito Santo não está vendo tudo o que está acontecendo? Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Ele não deixou legado espiritual para os seus filhos. Eu quero deixar para meus filhos, eu quero deixar para os meus netos. Legado de humilhação na presença de Deus, que Deus apareça e eu desapareça. Se eu tiver que perdoar pessoas que me feriram, que me humilharam, que me desprezaram, que mentiram a meu respeito, se Deus está mandando eu vou fazer, eu não vou questionar Deus. Se eu tiver que andar quilômetros para pregar a palavra de Deus, você sabe qual que era o meu sonho, que eu ouvia quando eu ouvia falar de missões? Senhor, eu sou casada, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho casa para cuidar. Senhor, mas deixa eu viajar, deixa eu ir lá na África. Deixa eu ir em tal lugar que está precisando, Senhor, pregar a Tua palavra. Meu coração fervia de vontade de fazer a obra missionária. E eu quero deixar esse legado para os meus filhos. Eu aprendi que quando os acontecimentos eram como os de hoje, o que acontece lá no Oriente Médio, nós dobrávamos o joelho, chorando, gemendo diante de Deus, para Deus ter misericórdia desse povo que está sofrendo. Não havia muita pregação desse negócio de, você quer mudar de vida, você quer melhorar, você quer fazer isso, você quer romper. Não. Isso é errado, irmãos, essa pregação? Não. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Essa é a verdade.
Mas não é o principal, não é o motivo pelo qual Jesus morreu. Jesus não morreu para me dar casa bonita, não. Jesus não morreu para me dar viagem para a Europa, não. Jesus não morreu para que eu troque meu carro, não. Jesus morreu para que eu fosse salva, liberta dos pecados. Jesus morreu para me transportar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E fazer de mim um canal de bênçãos para libertar outras vidas. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos e netos. Legado de verdadeiro adorador, daquele que não precisa ficar adorando na frente dos outros, para os outros ver não, daquele que ora, aquele que jejua e não precisa ficar contando para os outros não, olha para mim aqui, eu estou de jejum, eu estou orando, eu estou fazendo isso. A Bíblia diz que o que sua mão direita faz, não deixa a sua esquerda nem ver. A companheira da mão direita é a mão esquerda, não deixa ela ver não, esconde, porque o que você fizer em oculto, Deus vai te recompensar. Legado dos feitos, os milagres de Deus. Tantas experiências que eu tenho tido com Deus nesses mais de 30 anos. Se eu não tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus, hoje eu não teria marido, porque o diabo já quis matar meu marido. Eu não teria o meu filho vivo, porque o diabo já quis matar, sequestrar e matar o meu filho. Hoje eu estaria uma mulher cega, uma mulher doente de alma, doente de corpo, sem dinheiro para nada, derrotada, separada do marido. Os feitos de Deus, meus filhos e meus netos precisam ouvir falar das experiências que eu tive com Deus. Precisam ouvir falar do caráter de Deus que foi gerado em mim através de experiências duras, experiências difíceis, tempo de luta, tempo de sofrimento, tempo de batalha. Mas o caráter de Cristo foi sendo gerado em mim. Boca de profeta. Que não importa se a cara das pessoas está boa, se está ruim, mas fala é o que Deus quer falar, não é o que as pessoas querem ouvir. Eu aprendi, e eu quero passar isso para os meus filhos, uma consagração, vida dedicada a Deus como Daniel. Tem muita coisa boa sendo oferecida para nós, mas eu aprendi que nem tudo que me oferece eu tenho que aceitar e eu tenho que comer. E isso eu quero passar para os meus filhos. Meus netos não vão comer e não vão receber tudo que vai ser oferecido para eles não, porque eles vão saber que tem coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Meus filhos precisam saber que eu aprendi a orar sem cessar. É de madrugada, é de manhã, é no chuveiro, é dirigindo, é caminhando, orando sem cessar, para aprender a ouvir a voz de Deus e andar segundo a direção de Deus para a minha vida. Isso é legado, irmãos, não é dinheiro que é legado, não. Herança material é muito bom receber. Mas Eli perdeu toda a sua família, e a glória de Deus se foi da casa dele, de Israel, por causa da falta da honra que ele deixou de dar a Deus. E Deus deu mais honra a seus filhos, deixou que seus filhos pecassem, e ele não tinha coragem de corrigir, porque ele não tinha um legado para deixar, ele não tinha vida para deixar, exemplo de vida para deixar para os seus filhos. Eu aprendi que eu devo andar com Deus em todo o tempo. Eu aprendi e eu quero deixar o legado para os meus filhos, que é através de mim, através deles, que o mundo vai ser sacudido com a palavra de Deus. Onde Deus nos levar, a palavra de Deus é fogo na nossa boca, para tocar o coração das pessoas. E é nesse mundo de gente avarenta, é nesse mundo de gente que gosta de ser bajulada, é nesse mundo, nesse tempo de uma geração que é orgulhosa, é soberba, é vaidosa, e esse tipo de gente não está lá fora não, está aqui dentro da igreja. Se eu estiver errada, você me corrige. Deus quer levantar homens e mulheres para anunciar as grandezas dele nesses dias, com testemunho de vida, com experiência. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje?
Porque Deus quer que você seja cheio da glória dEle, para que você tenha experiências tremendas com Deus, para que os seus filhos, os seus netos, os seus amigos conheçam o Deus que você serve, por causa da sua vida com Deus, por causa das suas experiências com Deus, por causa da glória de Deus que está em você e na sua casa, meu querido. Nossos filhos têm promessa, nós temos promessa. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a geração eleita. Põe a mão aqui no seu peito, ó, Deus está falando, eu te elegi. No meio dessa geração covarde, vaidosa, arrogante, presunçosa, que gosta de bajulação, Deus está dizendo para mim e para você: você faz parte de uma geração que eu elegi para ser o sacerdócio real, nação santa, povo santo, adquirido para anunciar as virtudes. Irmão, não tem chamado mais poderoso, mais forte do que esse aqui. Você e eu fomos eleitos por Deus para anunciar as grandezas de Deus, o caráter, a natureza, as virtudes e o poder de Deus. Mas não adianta eu ir com palavras. As experiências têm que me alcançar, me acompanhar. Bate no ombro do irmão que está do seu lado aí e pergunta para ele: você quer experiência com Deus? Eu quero mais. Eu quero mais. Deus é muito bom. Povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para isso. Outra promessa de Deus, está lá em Atos: nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito será derramado sobre os vossos filhos. Vossos filhos foram chamados para profetizar, nossos filhos foram chamados para ter visões, eu e você fomos chamados para ser profeta, sacerdote de Deus, ter visões de Deus. Sabe o que Deus quer fazer hoje, nessa noite? Começar a te dar visões, começar a te revelar coisas grandes e ocultas, meu querido. Mas o caminho é o caminho que Jesus caminhou por ele. Eu vou me desvalorizar até a forma de homem. Qual é o valor do homem, irmãos? O que é que você é? Olha para o seu braço aqui e fala: eu sou pó. Esse pó aqui vai voltar para o pó. Onde é que está a honra nossa, irmãos? Eu peco, você peca. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus, não tem honra em nós. A honra é dele, o louvor é dele, a glória é dele, a majestade é dele, a santidade é dele. Nós somos alcançados porque Deus é bom. O caráter de Deus, Ele é bom. Deus é bom, Deus é amor, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. E a humildade, a simplicidade é uma das virtudes dEle. Diga para o irmão que está do seu lado aí: vamos sair daqui hoje mais humildes, mais simples. As coisas de Deus são muito simples. Muito simples. É herança de Deus para nós e para os nossos filhos nesses últimos dias. Geração de sacerdotes vão ministrar diante de Deus, levar pessoas para Deus, orar e interceder. Geração de um povo santo, geração de uma nação que foi eleita por Deus para ser profeta, para ter revelação, para ter visão de Deus, no meio dessa geração corrompida. Deus hoje trouxe você aqui para dizer para você: diga para Ele que seja comigo, Senhor. Eu quero ser essa geração. E eu vou deixar um legado para os meus filhos. Meus filhos vão conhecer o meu Deus por causa de mim. Igreja pode ajudar os meus filhos a conhecer a Deus, mas a responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade é minha. Tem muitos filhos dentro da igreja decepcionados com o pai. Pais injustos. Sabe o que é pai injusto? Que vai para a igreja, que prega a palavra, ensina a palavra, conhece a palavra, fala a palavra, mas não tem tempo para andar com filho, ouvir filho, gastar tempo. Eu fico vendo esses pais hoje, pai e mãe também,
Está com o filho, mas o celular está lá o tempo inteiro. Celular. Hoje de manhã eu estava fazendo caminhada lá no parque, e eu vi alguns pais no parquinho lá, leva filho para brincar. As crianças ficam soltas, jogadas lá, ó, e os pais tudo no celular, inclusive babá. Ninguém tem tempo para as crianças. É muita atividade, é muita coisa, é muito celular. Vem para a igreja. Meus irmãos, vocês já viram que eu não gosto de sentar lá no fundo. Você não escuta a palavra. É uma conversa, é um trança-trança, é um diz que me diz, e busca água, e vai no banheiro. Parece que não tem como a glória de Deus vir. Não há temor, não há reverência. E eu quero deixar o legado para os meus filhos. Deus não vem de qualquer maneira. Deus não vem em qualquer lugar. Nossos corações precisam estar preparados para ouvir a voz de Deus. Jesus precisa voltar a ser o centro de tudo. Se eu quiser honrar a Deus. E se Jesus é o centro de tudo da minha vida, eu venho para a casa dele, eu venho para adorar. Não é chegar aqui e falar, não, vocês podiam cantar tal música hoje, é que eu estou com vontade de ouvir. Nossa, Deus fala tanto comigo nessa música. Não. A música não é para você e para mim, não. A música é para o Senhor. Tem que perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer ouvir. Tem que perguntar para Ele o que Ele quer falar. O que Ele quer ministrar. Não tem que ser nada do jeito que eu e você queremos, meus amados. Deus não vem desse jeito. Por isso que acabou. Diga comigo, acabou. A glória de Deus se foi. E quando a glória de Deus se vai, o povo começa a ficar sendo humilhado, começa a vir a derrota, o povo se afastou da presença de Deus. E Deus hoje quer trazer de volta. Esse é o tempo, essa é a hora dos filhos de Deus começar a profetizar, liberar decretos aqui na terra, clamar, chamar a vitória, a transformação de vidas. Irmão, você sabe o que a glória de Deus faz? Tem gente que quer que a glória de Deus venha na igreja para tremer, para cair, para não sei o quê. Glória de Deus não é isso não. Glória de Deus não é barulho. Quando Moisés quis ver a glória de Deus, sabe o que Deus falou para ele? Eu vou passar na fenda da rocha, você vai ver a minha bondade. Quando a glória de Deus vem, as pessoas passam a conhecer o caráter de Deus, e elas são transformadas pela presença de Deus. O meu caráter vai sendo moldado, transformado, cada dia mais eu vou ficando parecido com meu Pai, porque o sangue que corre na minha veia, o meu DNA é de Jesus Cristo. Ele morreu por mim, mas o caráter não foi transformado, e a glória de Deus precisa vir, para que o nosso caráter comece a ficar parecido com o caráter do Pai. Jesus é o caminho, e a gente tem que aprender com Ele, que seja em nós e através de nós. Nós estamos precisando ser incendiados pela glória de Deus, nós estamos precisando de ver a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, pode manifestar através de mim, Pai, começa através de mim. E eu sei que muitas vezes eu estou pedindo luta, porque tem coisas em mim que precisa ser quebrado, precisa ser mudado. Vaidade é uma coisa terrível, faz parte da natureza humana, isso precisa ser quebrado. Você sabe por que muitos de nós travamos tanta luta, irmãos? Para que você tenha experiência com Deus. Quanto mais rápido você se render, quanto mais rápido você ouvir o que Deus está dizendo. E sabe de uma coisa? Se Deus quer levantar profetas, é porque Ele quer falar com você e através de você. Nessa passagem aqui, nessa história de Eli, nós vamos ler sobre Samuel, aquele menino que foi consagrado, deixado lá no templo, que conviveu com aquela péssima convivência, né, com Hofni e Finéias, 2 homens irreverentes, corruptos, mas ele não se corrompeu. Ele foi criado por Eli. Só que um dia,
Ele está deitado lá com Eli, no quartinho dele, do lado lá da sala da arca. E ele está dormindo e ele escuta uma voz que fala assim para ele: Samuel, Samuel. Ele ouve, ele acha que é Eli que está chamando ele. Ele levanta, vai até lá na cama de Eli. E Eli fala para ele: o que foi, meu filho? Eu não te chamei não, vai deitar. A Bíblia conta que por 3 vezes ele ouviu essa voz, chamando Samuel, Samuel. Só que por último, Eli entendeu que era Deus chamando Samuel. A Bíblia diz que naqueles dias, era muito escassa a palavra de Deus, muito raro. Sabe o que eu acho? Que era tão raro como nos dias de hoje. Está raro, irmãos. Sim ou não? Ele disse para Samuel: Samuel, vai deitar lá. É o Senhor te chamando. Deus nunca havia falado com Eli, o sumo sacerdote. Deus foi falar com o menino que estava lá do lado. E quando ele deitou, ele ouviu de novo a voz: Samuel, Samuel. Ele disse: sim, Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve. E Deus revelou para ele todo o plano de Deus naqueles dias. Tudo que Deus ia fazer. Sabe o que é ser profeta? É ouvir de Deus coisa que ninguém escuta. E falar coisa que ninguém quer ouvir. Porque Eli teve que ouvir o que o profeta Samuel falou para ele. Deus não quis usar aquele sacerdote maduro, idoso, tantos anos no templo servindo a Deus. Ele quis usar um menino, por causa do coração dele. E eu aprendo uma lição com esse chamado do Samuel. E esse chamado é para mim e é para você. Deus hoje está dizendo, está te chamando pelo nome. E Ele está esperando a sua resposta. Sim, Senhor. Teu servo, tua serva te ouve. Eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Você está ouvindo o que Deus está falando para você hoje? 3 coisas eu aprendi aqui com Samuel. Primeira coisa, não é só você estar no lugar certo. Tem gente que está na igreja e não consegue ouvir a voz de Deus. Está no lugar certo? Tá. Tem gente que está andando com as pessoas certas. Samuel andava com quem? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote não ouvia a voz de Deus. Deus foi falar com ele. Terceira coisa, não é só estar perto da presença de Deus. Samuel dormia encostado no quarto ao lado. Não adiantou. Passou anos sem ouvir a voz de Deus. Qual é o segredo na vida de um homem ou uma mulher de Deus? Qual é o segredo? Ouvir e conhecer, discernir o que Deus está falando. E Deus fala é baixinho, viu? Deus fala é baixinho. Deus não fala em tempestade, Deus não está falando mais em trovão, Deus não está falando na gritaria, Deus quer falar sussurrando no seu ouvido. Se você não gastar tempo, só você e Deus, fechado no seu quarto, você está gastando muito tempo com muitas outras coisas, mas você não consegue entrar para dentro do quarto e gastar tempo com Deus. Você nunca vai ouvir Deus falar com você. Você vai ficar igual o sacerdote Eli, velho, dentro da igreja, andando com gente certa, gente boa, pertinho da presença de Deus, mas você não vai carregar a presença de Deus e não vai fluir na presença de Deus. Quem são profetas? Aqueles que são boca de Deus aqui na terra. Quando a palavra vem através de um profeta, a palavra vai funcionar, ela vai surtir efeito. Vai acontecer o que aquele homem, aquela mulher de Deus está falando. Coisas acontecem, milagres acontecem quando um homem e uma mulher de Deus vão profetizar o que Deus falou dentro das 4 paredes.
Eles vão trazer os fundamentos, de volta os fundamentos da palavra. Profeta é aquele que traz os princípios da palavra para o povo de Deus. Coisa que não é boa de ouvir, não é agradável. Porque a gente muitas vezes gosta de ouvir o quê? Deus te chamou para prosperar. Você é ungido de Deus, você é filho de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir o caminho, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus não é empregado de ninguém para ficar fazendo o que eu quero. Sim ou não? Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele vai cumprir a palavra que sair da boca dEle. E Deus quer levantar você e eu como profetas nesses dias, para essa geração, para que a palavra que sair da minha vida saia com vida, vida de Deus, como labaredas de fogo, incendiando os corações e causando efeito. A palavra precisa causar efeito. E ela vai ter retorno. Ezequiel teve uma visão maravilhosa. Num tempo em que a glória de Deus também tinha ido embora. No capítulo 10 de Ezequiel, olha o que eu descobri aqui, queridos. Presta atenção, se você não quiser abrir sua Bíblia. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, diante dos meus olhos. E os querubins estavam do lado direito da casa, quando entrou aquele homem. E uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor, e sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Sabe o que Deus está procurando? Gente, para estender a mão assim, ó. Ele quer colocar brasas vivas. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Entre no mundo espiritual. Olha o que a Bíblia está falando. Enche as tuas mãos de brasas acesas. Espalha sobre a cidade. Deus nessa noite está dizendo para você: creia na palavra de Deus. Entre no mundo espiritual agora, estenda as suas mãos assim. Eu quero profetizar essa palavra na sua vida, para que você receba essas brasas de fogo, para você espalhar na sua casa, para você espalhar na sua descendência, para você espalhar na cidade de Goiânia, para você espalhar no Brasil, fora do Brasil, aonde você for, você vai ter brasas de fogo nas suas mãos para espalhar. Você vai ser um condutor da glória de Deus. É nesses dias, igreja, que Deus quer levantar homens e mulheres verdadeiramente convertidos a Jesus, transformados pelo poder da palavra, as boas novas, gente que vai ser o transportador da glória de Deus. Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você: não ande com os tolos, não ande com os arrogantes, não ande com os soberbos, os vaidosos, os avarentos. Ande com os humildes. Aquele que você vê que olha para ele, você vê Jesus nele. Aquele que você olha para ele, você fala: esse aí tem o DNA de Jesus. Se humilhou até a forma de homem, que não vale nada, que não tem valor nenhum, que é pó, que é terra, veio do pó e vai voltar para o pó. É isso que eu e você somos. Mas nós temos um tesouro dentro de nós. Esse tesouro se chama glória de Deus, e essa glória precisa te encher. Se você não ficar cheio, você não pode transbordar, você não pode dar para as pessoas aquilo que você não tem. Deus não vai fazer nada através de você se primeiro Ele não fizer em você. E aquilo que Ele te encher, você vai tocar e vai transbordar nas outras pessoas. Essa é a noite que Deus está chamando você.
um anunciador desse fogo para incendiar vidas, incendiar a sua geração, incendiar e deixar um legado para a sua família. Não seja como Eli, seja como os homens, grandes homens de Deus, seja como Jesus. Ele deixou um legado para a família dele, a nação santa. Nosso modelo é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que se fez Cordeiro de Deus, que deu a sua vida naquela cruz, que se humilhou, desgastou, desvalorizou, para que eu e você fôssemos comprados pelo preço do sangue dele. Carregou na sua cabeça aquela coroa de espinhos, ensanguentado, ferido, machucado, até que as suas vísceras ficaram de fora, para que eu e você tivéssemos vida. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Ele tem o melhor da terra para nós, mas o melhor que Ele tem, Ele já te deu. Ele te deu salvação, Ele pôs um tesouro dentro de você. O único valor que eu e você temos é carregar a glória de Deus. Isso aí não é honra para mim, não é honra para você, é honra para Ele, é honra para Jesus, é honra para Jesus. Aplauda Jesus nessa noite, aleluia, dê a glória para Ele, dê a majestade, dê a honra, diga a Ele: o Senhor é santo, o Senhor é soberano, só Ele é digno, só Ele é digno, aleluia. Eu quero encerrar deixando isso aqui para você. O mundo não está precisando mais de teólogos, já tem demais. O mundo não está precisando de grandes pregadores, grandes cantores. Não fica gastando dinheiro nessas coisas, não. O mundo está precisando de homens e mulheres, condutores da glória de Deus. Homens e mulheres que onde chegam, eles mudam a atmosfera do ambiente. Nessa noite Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Será que você pode dizer: Senhor, eu estou te ouvindo, eis-me aqui, Senhor? Se você nessa noite quer dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. À medida que eu vou me atualizando com os pensamentos de Deus, olha para mim aqui, Deuteronômio 28 diz que quando os meus pensamentos são os pensamentos de Deus, bênçãos virão aqui de trás, ó, e me alcançarão. Nós não precisamos correr atrás de bênção, igreja. As bênçãos vão correr atrás de nós, bênçãos vão te alcançar. E quando nós tomamos essa posição: Senhor, eu estou te ouvindo, Senhor, eu quero ser essa mulher, esse homem, que vou transbordar, transbordar, transbordar da tua presença. Por isso, olha para mim aqui, Paulo, Pedro, naqueles dias, a sombra deles passava, as pessoas eram curadas. Uma roupa deles, um lenço deles, pegava, botava em cima do enfermo, o enfermo curava. Sabe a diferença, nós? Vocês não vão ficar chocados comigo, não. É o que o Espírito de Deus está falando para mim. Porque nós não gastamos tempo orando como Jesus orava no oculto, só eu e Deus. A gente deixa para orar tudo aqui na frente dos outros. Quando vem um enfermo aqui, a gente gasta 10, 15 minutos orando com o enfermo. Você já viu Jesus fazer isso com as pessoas que ele curava? Jesus chegava no morto e falava: levanta. Bastava uma palavra, ser curado. Você quer enxergar? Receba a visão. Vamos gastar tempo orando. Jesus, ele ensinou para a gente: não fique igual os gentios. Gentios é que tem aquelas orações compridas.
Porque está orando na frente dos outros, está orando para os outros ver. Sabe quem é que carrega a glória de Deus? É aquele que já orou muito, aquele que já se prostrou lá. Só Ele, Deus. E quando Ele vem por meio das pessoas. Você quer a vitória? Quer ser curado? Você quer a bênção? Receba aí, receba, receba. Glória a Deus. Levanta suas mãos para o alto. Você a partir de hoje vai ser espalhador de brasas vivas sobre a tua casa. Onde você entrar, meu irmão, receba essa palavra, ela é profética na sua vida. Não seja incrédulo como os gentios. Nós não precisamos de muita oração, muita palavra. A Bíblia diz que antes de eu falar, Deus já sabe o que eu quero falar, o que eu preciso. Mas o que eu mais preciso é de ver o transbordar da glória de Deus em mim. Tocar vidas. Só a presença. Esse tempo eu tenho saudade. Eu tenho saudade desse tempo em que esse evangelho era pregado. Eu vi milagres demais acontecer diante dos meus olhos. Eu vi muito milagre. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje, igreja? Talvez você não sabe. Você está se preparando para deixar um legado para essa geração. Vou te dizer o que Deus está dizendo para você nessa noite. Nós estamos aqui hoje para dar a luz a futuros líderes. Nossos filhos, nossos netos, os jovens da igreja, são eles os futuros jovens. Cadê nossos filhos? Cadê nossos netos? Irmão, espalhe a brasa de Deus sobre eles. Deixe incendiar o coração deles. Geração de homens e mulheres que vão levar adiante o projeto de Deus. Uma igreja santa, geração de sacerdotes, geração de homens e mulheres transbordantes da glória de Deus. Eu estou grávida disso na minha casa. Eu não sou como Eli, que nessa noite todo aquele que veio aqui, que antes era Eli, botava outras coisas na frente do Senhor, honrava mais o dinheiro, o trabalho, a empresa, honrava mais a família, honrava mais qualquer coisa. Hoje Deus te diz: os que me honram, em primeiro lugar, eu vou honrar. Mas os que me desprezam e colocam o que quer que seja na minha frente, eu vou envilecer. Será desprezível diante dos meus olhos. Depois de Deus vem a minha casa, a minha família. Feche os seus olhos aí, começa a receber de Deus nessa noite. Feche os seus olhos aí, começa a clamar. Fala: Deus, eis-me aqui. Essa palavra foi para a minha vida, Senhor. Eu quero ser cheia até o ponto de transformar, transbordar da Tua presença.